Então, já falei alguma coisa a respeito de contextualização, e até então, o que nós tratamos nesse livro foi a respeito da cultura dentro da igreja. Como é que é a nossa cultura dentro da igreja? Né? Será que nós estamos idolatrando a igreja? Será que nós estamos idolatrando os nossos ministérios? Né? Então, essas questões foram tratadas atrás, a gente não vai mais voltar a falar aqui, e agora vamos voltar para a cultura lá fora. Contextualização com a cultura lá fora. É bem verdade que a contextualização, ela começa aqui dentro. Né? É bem verdade que as igrejas mudaram a sua forma de construir templos. Né? Você encontra formas de igrejas muito diferentes, para se tornam mais atraentes. Igrejas mudaram os bancos de sentar. Né? Tem igrejas que usam cadeiras, a forma como você entra, o local, tudo. Uma igreja, as igrejas estão mudando, tentando contextualizar. Então, a contextualização, ela começa dentro da igreja, não somente no aspecto físico, mas também no aspecto comportamental, nas prioridades da igreja e por aí vai. Então, contextualização envolve tudo isso, né? Então, nós vamos focar um pouquinho, começando aqui, olhando um pouco para fora, a respeito da contextualização centrada em Jesus. E quando nós adentramos no tema de contextualização, necessariamente nós estamos falando de comunicação do Evangelho. Comunicação do Evangelho. Contextualização trata de comunicação do Evangelho. Tudo que nós fazemos, tudo que nós criamos, tudo que nós construímos, sejam salas de aula, seja comprar, tudo que nós fazemos e adornamos, foi sobre essa aula, no domingo passado foi sobre isso, para comunicar o Evangelho. Precisamos aprender a comunicar o Evangelho da melhor forma possível. E isso não é um trabalho simples, é um trabalho difícil, árduo, muito difícil e muito árduo. Eu gostaria apenas de citar alguma parte desse livro, do Bruce Nichols, da editora Vida Nova, Contextualização, uma teologia do Evangelho e Cultura. Eu fiquei pensando, Senhor, como é que eu vou fazer para falar com os irmãos com um assunto desse tão chato para falar? Como é que eu vou começar a falar sobre isso? E aí eu estava lendo esse livro e eu pensei, bom, já tenho uma ideia, vamos ver se vocês vão começar a se entusiasmar. Existe insensibilidade de nossa parte com relação a essa questão, a questão que diz respeito à cultura. Insensibilidade à cultura. E ela é manifestada de várias maneiras, né? Então, esse livro fala aqui algumas coisas aqui. Alguns não têm tido consciência de que temos termos tais como Deus, pecado, encarnação, salvação e céu, provocam impressões na mente do ouvinte diferentes daquelas que produziram na mente do mensageiro. Então, às vezes eu falo de pecado, a pessoa que está ouvindo pode estar entendendo uma coisa e a minha concepção é outra. Então, nós temos aí um problema de contextualização. E, às vezes, o pregador, aquele que está ministrando, ou mesmo até o crente na sua vida cotidiana, nas suas conversas do dia a dia, ele tem que saber lidar com essas questões. Questão de céu. O que é céu? Não, os anjinhos voando, tal. Né? Então, essas concepções que as pessoas têm e que os crentes precisam aprender a lidar e comunicar com as pessoas no dia a dia. Existe insensibilidade também de alguns cristãos com relação a uma reflexão crítica sobre o impacto da própria herança cultural, ou seja, a gente não se dá conta que nós nascemos no Brasil. A gente não se dá conta que a gente é brasileiro. E o que significa isso? Muita coisa. Muita coisa.
Quando você vai comunicar o Evangelho, você tem que saber quem você é e para quem você vai comunicar o Evangelho. Então, existe uma insensibilidade da nossa parte em se envolver com essa questão. E alguns pregadores proclamam o Evangelho da mesma maneira, não importa se a pessoa ali está lá no interior do Ceará, ou se está aqui na Alvorada, ou está em outro local. O sujeito é do mesmo jeito. Então, a pessoa não sabe nem o que o cara está comunicando, né? É difícil. Então, existe uma certa insensibilidade. E aí surge uma questão: por que algumas pessoas resistem ao Evangelho mais do que a outras? Aí a gente pode pensar, puxa, por que algumas pessoas resistem mais ao Evangelho mais do que a outras? Os presbiterianos poderiam dizer, isso é uma questão de soberania de Deus, né? É uma questão de... Qual é aquela doutrina que a gente gosta muito de falar aí? Predestinação. Não, então Deus não quer, Deus endurece os corações, Deus não permite, tal. Então a gente tem essa ideia toda, né? Mas nós temos responsabilidade. Não cabe a gente estar achando o que Deus está fazendo, o que Deus não está fazendo. O que Jesus nos diz que a gente tem que ir e pregar. A nossa responsabilidade. Nós não temos que estar discutindo como Jonas, eu não vou. É síndrome de Jonas. Não vou porque o Senhor já vai fazer isso mesmo. Eu não vou. Não é isso. Nós temos que ir. Não interessa, é a nossa obrigação. Então a questão que a pergunta, por que as pessoas, algumas pessoas resistem ao Evangelho mais do que a outros? Não vamos colocar a culpa em Deus, não é porque Deus não quer, não. Onde está a nossa parte nisso? Qual é a nossa obrigação? Qual é a nossa obrigação? Um relatório da Willow Bank, acho que é esse nome, é isso mesmo? Willow Bank, 1978, que está ligado a Lausanne, aquele congresso de Lausanne, diz que as pessoas às vezes resistem ao Evangelho não porque o Evangelho é falso, mas por perceber que é uma ameaça à cultura. Olha só, vocês acham que foi fácil os judeus aceitarem as boas novas do Evangelho? Você acha que foi fácil a igreja crescer no ambiente judeu no início da era cristã? Ou você acha que não teve para eles uma série de problemas e de dificuldades de interação entre cultura? De fato teve, irmãos. Teve. E em todos os ambientes, seja qual for que a gente está inserido, nós vamos enfrentar. E as pessoas têm medo de que o Evangelho mude a cultura dela. O muçulmano que se converte ao cristianismo, ele tem problema sério, porque a cosmovisão dele muda, né? O indiano, quando se converte, ele tem problemas de como é que vai viver na cultura, na sociedade em que ele vive, com a visão nova que ele tem, que ele ganhou. Então, tudo isso traz ameaças à cultura. Então, as pessoas às vezes resistem ao Evangelho, porque tem medo de que vai mudar alguma coisa na sua família, nas suas relações familiares, e muda. Jesus falou sobre isso. Pai contra filho, filho contra pai, vai dar de tudo. O Evangelho impacta todas as nossas áreas da nossa vida. Se não está impactando é porque tem algo errado. Ele tem que impactar. Então, outra barreira, o Evangelho é apresentado frequentemente por meio de fórmulas culturais estrangeiras que as pessoas não entendem, né? A pessoa chega com uma forma de apresentar o Evangelho e a gente, né, às vezes todo vestido de terno e gravata, no maior calor, para falar de Jesus, né? E a gente tem que entender, mas quem esses caras estão aí, de terno e gravata, falando o quê? Um calor desse, essas coisas todas. Mas tem uma outra coisa, irmãos, que aí é a gente não perceber a necessidade do outro, o contexto do outro, e não contextualizar o Evangelho. Esse é o grande problema. Então, esse assunto de contextualização
é de mais importante para a igreja, é de mais importante para a sua vida. O chamado a uma sensibilidade maior na comunicação transcultural é um chamado à paciência em compreender as pessoas, a humildade ao seguir a trilha do discipulado e um chamado a se engajar com amor nas realidades da vida cotidiana das pessoas. Então, contextualizar é muito difícil. Tem que ter essa paciência, tem que ter uma compreensão, tem que ter humildade, tem que ter amor pelas pessoas, para poder levar o Evangelho de Jesus. E é ter também a mente de Cristo. Porque Jesus, o que ele fez? Veio, se encarnou, sofreu dores aqui, lutas, e morreu por nós, se identificou com toda a nossa realidade para nos levar à salvação, né? Então, tem a mente de Cristo, a gente também tem que pensar e se identificar com as pessoas, para poder amá-las e poder levá-las a Jesus. Olha só isso aqui, presta atenção. Antropólogos e sociólogos seculares supõem que o mundo é um sistema fechado e que todos os fatores da formação cultural, inclusive o religioso, estão contidos nesse sistema e são por ele determinados. Então, o homem é que produz a cultura, nada há externo que possa alterar a cultura humana. A cosmovisão cristã se apropria da verdade de que Deus é o Senhor, Deus é Criador e o Senhor soberano, né, que controla o mundo criado e age nele de acordo com o seu propósito. Ou seja, Deus é transcendente e Deus é imanente. Transcendente e imanente. E ele age, e quando ele age, necessariamente há transformação cultural. Ok? Esses são conceitos muito importantes para a cosmovisão de vocês, para a nossa cosmovisão. Muito importante. Porque isso vai nos ajudar a muitos embates que temos por aí afora. Então, enquanto os antropólogos e sociólogos seculares veem o mundo e a cultura como fechada, algo fechado, nós não. Existe uma supracultura, né? Francis Schaeffer falava sobre isso. Ele falava que a realidade é composta de duas metades, a natural e a sobrenatural, né? Hoje a irmã Aline, a irmã Aline deu um testemunho de algo sobrenatural, não foi isso, Aline? Aconteceu na sua família? Então, nossa realidade é uma realidade natural e sobrenatural. Ela é composta, a realidade é uma só, não são duas realidades, é uma só. Ela é composta do natural e do sobrenatural. Nós precisamos compreender isso, né? E então, a supracultura é a cultura de Deus que entra na nossa realidade. Quando Jesus falava a respeito do reino de Deus, ele estava falando de uma cultura. John Stott escreveu um livro intitulado O Sermão do Monte, Contra a Cultura Cristã. O Sermão do Monte é uma contracultura cristã. Mateus 5, 6 e 7. Eu tinha dificuldade, irmãos, eu confesso para vocês, em acreditar que o Evangelho pudesse mudar a cultura na nossa sociedade. E hoje eu estou convencido de que o Evangelho muda, mas não numa perspectiva, como é que se diz, vitoriana, seria essa palavra, de que ele vai mudar tudo e vai fazer o mundo muito melhor. Não, a gente sabe que não é esse o fim de todas as coisas. A gente tem que ter essa perspectiva do já e ainda não, mas que ele sim causa impacto na nossa cultura e transforma a cultura de alguma forma, em algum momento, em alguma amplitude, o Evangelho causa.
Então, a realidade é formada por esse natural e sobrenatural, e temos a cultura e a supracultura. E Jesus, através do Espírito Santo e sua palavra, são o poder de Deus para a transformação da cultura. Vejam o que está escrito em 1 Coríntios 4:9, em Hebreus 10:33. 1 Coríntios 4:9 fala assim, olha só. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, ele fala que os apóstolos, mas em Hebreus já se refere a todos, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos o quê? Espetáculo. Eu não sei, outras versões deve ter outro nome aí, espetáculos ao mundo, tanto a anjos como a homens, tanto a sobrenatural como a natural, tanto na cultura humana quanto na cultura supracultural, né? Na cultura supracultural. Então Deus nos colocou, nós estamos numa arena, uma luta, uma guerra espiritual. É isso que nós estamos. E aí o nosso embate é de proclamar esse evangelho. Hebreus 10:33 complementa essa ideia. Ele fala assim lá em Hebreus, a idade é chegando, a vista ficando ruim, confesso. Ora, expostos como espetáculos, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos co-participantes com aqueles que desse modo foram tratados. Então, a gente está envolvido nessa luta toda, nessa arena em que a cultura do mundo e a contracultura cristã está presente. Muito bem. Olha só o que diz Timothy Keller nesse livro, que eu acho fantástico. Já disse, todos os líderes da igreja tinham que ler esse livro. Você também, que não é líder, pode ler, claro. Igreja Centrada, do Timothy Keller, da editora Vida Nova, 460 páginas, mas muito bom. Ele diz o seguinte: uma das coisas mais urgentes hoje é o estudo cuidadoso de como o Evangelho deve moldar tudo o que fazemos na igreja, todas as nossas éticas, todas as nossas prioridades. É o que? Importante? Uma das coisas mais importantes, não, né? As coisas mais urgentes, né? Mais urgente, é o estudo cuidadoso, meticuloso. Por isso que a gente disse no início, que contextualizar não é uma tarefa só para a liderança da igreja, é uma tarefa para toda a igreja. Cada igreja tem o seu contexto, cada localidade tem o seu contexto. A Igreja Presbiteriana da Alvorada tem o seu contexto, que é diferente de outras igrejas. Como são os nossos vizinhos, por exemplo? O que sabemos sobre eles? Como eles vivem? Né? E por aí vai. Então, cada um tem o seu contexto, e a nossa tarefa é estudar de forma cuidadosa de como o evangelho bíblico ricamente entendido deve moldar tudo o que fazemos na igreja, tudo que você vai fazer. Tem finanças, os ministérios que nós temos, seja casais, seja a festa da primavera, seja com crianças, tudo que envolve. Nós precisamos ver como é que o evangelho deve moldar todas essas coisas, né? Todas as nossas éticas e todas as nossas prioridades. O que nós temos visto hoje, irmãos, é que nós não temos dado prioridade à centralidade do evangelho, nós não temos dado prioridade ao reino. Eu estive numa casa de um amigo nosso, eu e a Silvia, estivemos visitando um amigo nosso, ele é um conhecido, e a esposa dele é da igreja presbiteriana, ele não é,
ele não vai à igreja, vai às vezes só para levar a esposa. E ele comentando, a gente conversando, ele de repente soltou uma assim: o que está acontecendo com as igrejas tradicionais? Estão diminuindo? Falou assim. As igrejas batistas, presbiterianas estão diminuindo. O que está acontecendo com essas igrejas? Aí eu fiquei, bom, não sabia o que responder para ele na hora, e não é nem que eu não sabia, às vezes eu não iria compreender também, e ele também estava empolgado com outros assuntos, mas essa pergunta dele me incomodou, irmãos. Uma pessoa que tem uma visão de fora, não é que está dentro da igreja, ele está fora da igreja. A pergunta dele: o que está acontecendo com as igrejas tradicionais? E ainda citou presbiterianos e batistas. Por que estão diminuindo? Porque lá na igreja que a esposa dele está indo, que é uma igreja presbiteriana, ele percebeu que está diminuindo. O que está acontecendo? Por que está diminuindo? É porque Deus está endurecendo os corações? Vamos colocar então a culpa em Deus? Qual é o nosso papel? Essa é a pergunta. Será que não é nós que estamos errando? Será que as nossas prioridades não é mais o reino de Deus? Então, a gente tem que olhar para nós e fazer essa reflexão. Porque a missão da igreja é tornar visível o reino de Deus, né? E uma maneira de fazer isso, irmãos, é proclamando o evangelho do reino, pregando, ensinando, mas também é sendo cartas vivas, é testemunhando. Então, se a gente não tem o evangelho como centro, né, das nossas vidas, a gente vamos ter igrejas diminuindo. A missão da igreja é proclamar o evangelho do reino de Deus. Assim como Jesus, o tempo está cumprido. Assim como Jesus disse que o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Nós temos que fazer o mesmo, irmãos. Nós temos que pregar este evangelho. Jesus pregava o quê? O reino de Deus. Ele pregava o evangelho do reino de Deus. É isso que ele fazia. A missão da igreja é pregar esse evangelho do reino. E para fazer isso, então, nós devemos tomar decisões sobre o que deve e o que não deve apoiar em relação à cultura e a cultura em que nós estamos inseridos. O que a gente pode apoiar, o que nós podemos apoiar? Será que a gente... Já tem gente aí que já defende louvor funk, né? Não sei, Kaique, tem alguma notícia disso? Você que é da área de louvor? Não? Já tem alguns aí que defendam o estilo funk de momentos de louvor. Eu não conheço muito funk, eu já ouvi, mas eu tenho a impressão que não seria muito legal, não sei. Então, essas coisas a igreja recebe o embate da cultura e que nós precisamos tomar consciência daquilo que a gente deve e o que a gente não deve apoiar em relação à cultura. E esse processo de anunciar e testemunhar, de ser cartas vivas, implica no relacionamento com a cultura com a qual estamos inseridos. Então, a gente precisa se envolver com a cultura. Eu já disse, já testemunhei aqui para os irmãos algumas vezes, que quando eu me converti, eu me fechei com relação ao mundo. Eu me fechei com relação ao mundo. E meu mundo era só a igreja. Era só a igreja. Irmãos, a gente não pode fechar com o mundo. Nós temos que ter amigos não crentes do mundo, nós precisamos fazer amizade no mundo, nós precisamos conhecer a arte do mundo, nós precisamos conhecer o cinema do mundo, nós precisamos conhecer todas as coisas a respeito do mundo. Agora, é claro, o que significa conhecer? Bom, eu não vou ser um consumidor de drogas para conhecer. Eu não preciso ser um consumidor de drogas para conhecer, né? Eu não preciso experimentar algumas coisas para conhecer, mas ler, estudar, saber, ver pessoas que estão envolvidas, ter contato com pessoas assim, e você, quando a gente faz isso, irmão, você já está levantando o material necessário para trazer para a igreja e falar,
O nosso contexto aqui, a nossa cultura aqui é assim, gente. Então, a gente tem que mudar algumas coisas na igreja para a gente poder conquistar essas pessoas. É disso que nós estamos falando. É disso. Porque, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, não sei se eu disse para vocês aqui no mês anterior, mas outras religiões estão fazendo isso. Ok? Eu vi um documentário de um trabalho budista que está sendo feito, intencionalmente eles levam as crianças ficam como num regime tipo de internato, e saem lá como que formados. Então, a pessoa sai de lá com uma cosmovisão de mundo diferente. Então, se a igreja não sabe lidar com o mundo, e não está preparada com o mundo, para lidar com essas coisas do mundo, então, nós vamos ter problema com a igreja, e talvez, então, a gente tenha explicação porque algumas igrejas estão diminuindo. Talvez seja uma explicação. Nós não estamos sendo fiéis com o Evangelho, e não estamos sabendo como levar o Evangelho para as pessoas. Não estamos sabendo. Então, a gente vê, nós deparamos com essa questão, né? Até que ponto a mensagem proclamada ou o testemunho cristão deve estar envolvido com a cultura? Como comunicar o Evangelho de forma culturalmente significativa? Essa é a pergunta que nós temos que ter. É um tema chato, difícil, mas é um tema de extrema importância. Com o exílio, os judeus tiveram que enfrentar um conflito cultural com o exílio. Esse texto que está na tela aí é Jeremias 29, de 4 a 7. Jeremias anunciando 70 anos de exílio de Judá, tá? Do reino do sul, 70 anos de exílio. E ele lá chega, olha gente, é o seguinte, vocês nós vamos ser exilados, e aí, o que nós vamos ter que fazer lá? É ficar de cabeça baixa. Não trazer problema para ninguém, vocês casem e dão esse casamento. Vocês têm que crescer, vocês têm que se multiplicar lá. Isso é importante. Mas tenham paz na cidade. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Então, vocês vão estar numa cultura diferente, e vão ter que se comportar como estrangeiros nessa cultura, e vão ter que crescer nessa cultura, porque depois de 70 anos, vocês retornarão para Jerusalém. Então, vocês não podem perder a cultura de vocês. A cultura de vocês não, né? A cultura judaica, que era uma cultura teocêntrica, né? Uma cultura teocêntrica, em que Deus era o centro de tudo, e uma cultura cuja política era uma política como é que é? Do governo teocrático, né? Então o governo seria um governo teocrático, e lá eles não teriam mais o governo. E de fato aconteceu isso. Quem lê Neemias e Esdras vão ver essa história todinha, depois do exílio, como é que se deu, né? Então, eles enfrentaram ali um conflito cultural, e nós também precisamos enfrentar esse conflito cultural. Israel fracassou na sua missão de ser povo de Deus e luz para as nações, por isso que foi para o exílio. Por isso foi para o exílio. Precisamos conhecer bem essa história do Antigo Testamento, irmãos, para a gente compreender isso daí. Por isso foi para o exílio, porque fracassou. Eles deram as costas para a teocracia, deram as costas para a cultura teocêntrica, e então foram levados cativos. Neemias levantou muros para preservar essa cultura, a cultura teocêntrica. Foi por isso que Neemias levantou muros. A gente também precisa levantar muros dentro da igreja para preservar aquilo que é bom e sã, a sã doutrina da igreja, irmãos. Mas às vezes a gente também precisa derrubar muros, e foi isso que Josué fez com Jericó.
Então, nós precisamos derrubar muros e precisamos levantar muros. O que precisamos saber? Que muros são esses? Que muros são esses? Precisamos fazer isso, né? Então, essas perguntas falam sobre isso. Que tipo de práticas e crenças culturais devem ser estrategicamente ratificadas, e quais devem e quais não devem? Temos práticas dentro da igreja que são do mundo e pelas quais nós precisamos não ter na igreja, ou na nossa vida e nossos lares? Com certeza. Como a prática da igreja, não a sua teologia, será diferente no sul em relação ao nordeste. A teologia é a mesma, mas a prática tem que mudar. São contextos diferentes, né? De que modo o contexto cultural influencia as nossas decisões ministeriais? São perguntas que cada um de nós precisamos responder, que os nossos líderes precisam responder. A missão da igreja não é salvar o mundo, não é. Mas a missão da igreja é anunciar a obra de Cristo para a salvação do mundo. Precisamos anunciar a obra que o Senhor fez. Então, nós precisamos responder essas perguntas. Nós precisamos, se quisermos ser uma igreja contextualizada, se quisermos ser uma igreja relevante, digamos assim. Então, precisamos lembrar que as igrejas não ministram para pessoas genéricas. A gente vai, tem um culto, beleza, mas nós precisamos pensar nas pessoas, na sua pessoalidade, como cada um é. Mas para pessoas específicas, com valores, pessoas que têm seus ídolos, têm seus anseios, têm os seus sonhos, têm os seus talentos, né? Têm as suas fortalezas e têm seus pecados específicos. Nós precisamos ter essa visão. Então, a gente sabe que o brasileiro, por exemplo, e isso é coisa notória no mundo todo, é um povo muito alegre e intenso nas suas relações pessoais. A gente gosta de abraçar, né? A gente gosta muito de festa, essas coisas todas. E eu estava vendo então uma palestra do Paul Washer falando sobre isso, e ele perguntava na palestra, então, por que a gente, quando recebe uma pessoa na igreja, a gente não convida para almoçar em casa? Eu pensei, gente, o povo brasileiro, a gente é tão assim chegado, gosta de abraçar, gosta de beijar. Por que quando chega um visitante na igreja, a gente não convida para ir à nossa casa almoçar? Você já pensou qual o impacto disso pode causar na vida dele? Ah, mas lá em casa está uma bagunça. Ah, lá, mas meus filhos são difíceis. Ah, mas e se eu não comunicar o evangelho para ela dentro de casa? Então, irmãos, tem um problema com a gente. Tem um problema. Se a gente dentro de casa não vive o evangelho de Jesus, realmente fica difícil para a gente levar uma pessoa para casa. Mas se você vive o evangelho de Jesus, meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Se você convidar uma pessoa, um visitante da igreja, para ir à sua casa, saiba que Deus vai impactar a vida dele. Vai porque eu já experimentei isso. Ok? Eu tenho experiência lá em casa disso. A minha nora, você sabe, a Raíssa, ela foi impactada pelo nosso testemunho em casa, para a glória do Senhor, né? Então, a gente precisa trazer as pessoas na nossa casa, precisamos conviver com as pessoas, precisamos ter essa intimidade. Às vezes a gente corre risco, é o risco que temos que correr, irmãos, de estar se abrindo, de estar se mostrando, de estar abrindo as nossas portas. São riscos, mas são riscos que vale a pena correr, porque é por amor que vamos estar fazendo isso. É por causa do Evangelho de Jesus. Joseph Seife disse certa vez que o sinal do cristão no século XX, num livro que ele escreveu, hoje já estamos no século XXI, é a hospitalidade. A hospitalidade. Jesus falou nas suas orações em João,
né, que o mundo vai saber que ele veio ao mundo quando a gente formos um, com a igreja for unida, e amar, né, e poder levar outras pessoas para dentro do seu seio e conhecer esse amor. Então é isso. A igreja é a criatura da palavra criada para existir dentro de um sistema contextual. E todas essas perguntas que nós fizemos agora revelam o tipo de contextualização da igreja. Então, se nós não estamos preocupados com as perguntas, irmãos, então realmente não estamos preocupados em comunicar o evangelho com as pessoas. As coisas vão ser os trancos e barrancos, de qualquer jeito. Então, precisamos sempre pensar em agir de forma contextualizada, ter a mente de Jesus, em todas as áreas da igreja e também no ministério pessoal. Tem uma coisa para falar aqui, mas eu vou pular para a gente ganhar tempo. Não vai ser tão importante assim. Então, eu queria falar com vocês, irmãos, um pouquinho sobre essa encarnação como contextualização. A gente está falando de contextualização e, sim, mas onde é que está na Bíblia alguma coisa desse tipo assim? Vocês querem um exemplo maior do que esse? Espera aí, estou voltando. Vocês querem um exemplo maior do que esse? De contextualização? O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, vimos sua glória como glória, como unigênito do Pai. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas alguém que a nossa semelhança foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Quer um exemplo mais fantástico de contextualização do que o exemplo de Jesus? A encarnação é o exemplo mais fantástico de contextualização. Jesus não chegou aqui na terra como americano falando inglês lá para os judeus. Ei, pessoal, eu falando inglês com o pessoal lá, falando de uns papos. Que história é essa, irmãos? Ele foi, né? Foi na vida das pessoas. Como as pessoas eram de fato. Vestiam como elas, comiam o que elas comiam. Certa vez chamaram Jesus, confrontaram Jesus com relação ao tributo, dar tributo. O que ele fez? Vocês lembram dessa história? Mandou pegar um peixe lá e tirou o peixe, pagou. Então Jesus, ele muitas vezes confrontou a cultura, mas ele muitas vezes rejeitou a cultura, confrontou a cultura, mas muitas vezes também ele não, até sancionou a cultura, né? Então ele mandou pegar o peixe, tirou a moeda lá, o starter, não esqueço o nome da moeda, e entregou lá como pagamento, e disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, a encarnação é um maior exemplo que nós temos sobre, maior modelo de exemplo de contextualização e que nós precisamos ter em mente o tempo todo. É porque Jesus se humilhou, e a gente às vezes precisa se humilhar diante da sociedade, diante das pessoas, para poder contextualizar o Evangelho. Precisamos fazer isso. E a encarnação nos revela algo muito importante, irmão, que até então não tinha pensado nisso. Olha só. Só é possível realizar uma contextualização autêntica se houver amor bíblico. Não tem contextualização autêntica, genuína, sem amor. Nós nos contextualizamos com as pessoas porque amamos, não é porque nós queremos ser mais bonitinho, não é porque a gente quer ser diferente, quer estar melhor que os outros, uma igreja muito contemporânea, tal, não, é por amor. Às vezes as pessoas confundem os meios com os fins, irmãos. Então, o que acontece? A gente monta tudo isso daqui, tem toda essa estrutura, e nos apegamos a essa estrutura, e esquecemos que essa estrutura são apenas meios
para a gente alcançar as pessoas. Quando realizamos programações na igreja, precisamos pensar que são meios. O que é importante é quem? As pessoas. É o amor das pessoas. É isso que é importante. Precisamos amar as pessoas. E foi isso que Jesus fez. A encarnação é o maior exemplo de contextualização. Né? Bom exemplo. A missão de Jesus foi contextualizada. Foi totalmente contextualizada. E por isso, irmãos, a contextualização, ela tem que ser intencional. Intencional. Aí nós temos a história da mulher samaritana que está registrada lá em João, capítulo 4, não é isso? Eu desobedeci minha mulher, não tomei remédio, agora estou com dor de cabeça. Ela falou para tomar, toma antes. A cabeça aqui está doendo. Então, aqui nós temos um exemplo de uma contextualização intencional. João capítulo 4. Abram suas Bíblias, por favor. João capítulo 4. Interessante que nós temos esse momento de contextualização do Evangelho que Jesus faz com Maria, com essa mulher samaritana. E antes disso, João tem uma história com Nicodemos, que era um mestre de Israel. Como essas contextualizações são diferentes, os diálogos são diferentes, a forma como Jesus aborda as questões são diferentes, totalmente diferentes. João capítulo 4. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. Né? A Judéia fica no sul, a Galileia fica no norte. E era necessário atravessar a província de Samaria, e no meio ficava os samaritanos, ficava Samaria. A Judéia no sul, Galileia no norte, Galileia, Jesus era galileu. Né? E ele estava então na Judéia e estava indo para Galileia. Então era necessário passar por Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, por volta de meio-dia. Irmãos, a gente lendo essa passagem, a gente tem a impressão de que houve uma coincidência aqui. À primeira vista, parece que foi uma coincidência. Eu discordo totalmente. Primeiro, porque Deus não faz nada por coincidência. Porque o que aconteceu depois aqui, desse momento que Jesus chega lá e se assenta junto àquela fonte, não foi coincidência nenhuma. Ele sabia o que ia acontecer ali. Jesus sabia o que ia acontecer? Com certeza. Não foi apenas a transformação de uma vida de uma mulher, mas de um grupo de pessoas, de uma comunidade, de um local que no passado foram arrancados de suas terras pelos assírios, que eram os judeus, que eram os hebreus do reino do norte, que depois foram deportados para a Síria e os assírios acabaram totalmente com eles, com a cultura, com tudo, isso tudo, só ficou o reino do sul, foi Judá. E então nós estamos aqui diante de uma mulher que tinha uma história para contar. Todos nós temos uma história para contar. As pessoas lá fora têm uma história para contar. Tem as suas lutas, tem as suas dificuldades, tem as suas dores. Todos nós precisamos saber que história cada uma dessas pessoas tem. E aqui nós temos uma mulher que tinha uma história para contar, e o que é mais incrível, ela não falou da história dela, foi Jesus que falou. Olha só, nisso veio uma mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Versículo 9, então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana. Dois problemas, primeiro por ser mulher,
Na cultura daquela época, um homem conversar com uma mulher já era uma questão complicada, principalmente uma mulher desconhecida. Segundo problema, que era uma samaritana. Os judeus não se davam com a samaritana, questão de cultural. Então Jesus aqui foi intencionalmente, ele sabia que a mulher estaria naquela hora ao meio-dia, e sabia que aquela mulher tinha uma cultura diferente e tinha uma história diferente, mas Jesus tinha um plano para aquela mulher. É dessa maneira que nós temos que pensar a respeito das pessoas lá fora. Como Jesus pensa? Sendo tu judeu, pede para beber, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Qual seria a reação dessa mulher? Aí João já coloca, respondeu-lhe: Senhor, tu não tens com que tirar água, e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? Então ela pensou em termos o quê? Naturais. Jesus estava falando da realidade em termos o quê? Sobrenaturais. Enquanto ela estava pensando em termos de cultura, Jesus estava pensando em termos de supracultura. E então, dá-me de beber, tu não tens com que tirar um poço, onde pois tem. És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso, olha só, Jacó, o nosso pai. Ora, Jesus era um judeu. Jacó é descendente, ela era descendente de Jacó, só para lembrar a história, Jacó que mudou o nome para Israel, que é onde surgiu as 12 tribos. Dessas 12 tribos, 12 foram destruídas pelos assírios, e ficou Judá, e outra, qual foi, que não lembro mais? Benjamim, ficou Judá e Benjamim no sul, e esses ficaram preservados, e essa mulher, a história dela tinha sido mudada totalmente, e então, ela fala, o nosso pai Jacó, deve ter passado um bocado de coisa na mente de Jesus, assim, né, quando ela falou isso, nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Ele voltou a falar. Está falando da cultura, não da supracultura, da cultura. Voltará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Para a vida eterna. Então Jesus começou a explicar mais, olha, não é a questão da água aí, é a questão que está acima da água. E nós, às vezes, irmãos, estamos preocupados muito com as nossas questões do nosso umbigo, perto, pessoais, e perdemos a dimensão da realidade total, que ela é natural e sobrenatural, né? E aí, o que acontece? Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Então Jesus criou nela a expectativa. Ela foi lá. Aquela mulher não tinha as perguntas, ela não fazia as perguntas sobre a realidade. Aquela mulher não fazia perguntas sobre as coisas mais importantes a respeito da vida. Aquela mulher tinha um mundinho dela, a história dela. Mas as perguntas mais importantes, que abrangiam o significado da vida dela, ela não tinha essas perguntas. Mas Jesus criou nela a necessidade de fazer as perguntas corretas. Qual é a pergunta correta? Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Ela ficou impressionada com a resposta de Jesus. Disse Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. O quê? Nós conhecemos o contexto das pessoas, sabemos como elas são, o que elas fazem, o que elas têm, a história delas,
Jesus conhecia o contexto daquela mulher, sabia a história daquela mulher. É bem verdade que nós temos um fator de revelação do Espírito Santo aqui, né, que ele conhece e fala a respeito dela, do que ela é. Com certeza aquela mulher, opa, peraí, o cara já fala de uma água que eu vou tomar e que eu não vou mais ter sede. Agora fala da minha vida pessoal, minha vida íntima. As pessoas precisam ser alcançadas no seu mais íntimo, irmãos. Como fazer isso? Como? Só o Espírito Santo para nos capacitar a fazer isso. Só o Espírito Santo. Então, vai e chama teu marido. Então a mulher, além de ser mulher, ainda era samaritana e ainda tinha mais um problema. Qual era o problema dela? Não tem um marido, replicou Jesus, bem disseste, não tem marido, porque 5 maridos já tiveste. Então a mulher, além de ser mulher, naquela época, né, samaritana, já tive vários maridos, que era um absurdo para aquela época. Então, a mulher, no caso dessa mulher, era considerada por os judeus como uma prostituta. Okay? Então era a situação daquela mulher. E Jesus estava ali meio-dia, irmãos. De forma intencional, nós precisamos fazer a contextualização de forma intencional, precisamos saber das pessoas lá fora, intencional, tem que ser intencional, estratégica, pensada, com oração, com submissão ao Espírito Santo, porque só assim a igreja vai alcançar o seu objetivo de contextualizar, só assim. É uma tarefa difícil? Muito difícil. Então, tem 5 mulheres. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse Jesus, mulher, veja bem, pode crer-me que a hora vem quando nem nesse monte, nem em Jerusalém, primeiro que ela estava falando abobrinha, não sabia o que estava falando, né? Nem esse monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Olha como Jesus fala a respeito de Deus, Pai. Vós adorais o que não conheceis, e nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, em verdade, porque são estes o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa os adoradores adorem em espírito e em verdade. Então, Jesus já deu uma cosmovisão diferente para aquela mulher. Aquela mulher tinha uma história. E aquela mulher foi confrontada com uma outra história. Uma outra narrativa. A verdadeira narrativa, a maior de todas as narrativas. Nós falamos sobre isso aqui na outra classe que tivemos aqui. A maior de todas as narrativas. Então, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias. Aí, ela se lembrou, há algo na cultura, irmãos, que fala a respeito de Deus, há algo na cultura que aponta para Deus, nós precisamos descobrir o que na cultura aponta para Deus, e é nesse ponto que nós temos que pegar, foi o que Jesus fez, e essa mulher percebeu, eu sei que há de vir o Messias chamado Cristo, quando ele vier nos anunciar todas as coisas, e ela então, ela sabe a respeito do Messias, e Jesus disse, eu sou, porque eu falo contigo. Nesse ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhes disse que perguntas, ou porque fala com elas. Quanto a mulher deixou o seu canto, foi à cidade e disse àqueles homens, lá na cidade, vinde comigo e vede um homem que disse tudo quanto tenho feito. Será esse, porventura, o Messias, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. E como é que podemos acreditar que foi apenas uma coincidência? Se depois disso Jesus ficou 2 dias, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, está lá, versículo 39, creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Como é que pode ser coincidência? Então, a contextualização ela precisa ser
intencional. E a motivação da nossa contextualização é o amor bíblico, irmãos. O amor pelas pessoas. Você tem amado, você está interessado em levar o Evangelho de Jesus para as pessoas? Como é que tem sido sua vida? O reino de Deus é o centro da sua vida? A gente lê Mateus capítulos, Sermão do Monte. A gente leu o Sermão do Monte. E já passamos para aquela parte em que diz, no capítulo 6, né? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam celeiros, contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis muito mais do que as aves? Porque eu fico ansioso. Então a gente pensa, Deus é o nosso Pai, vai cuidar de todos de nós. Ótimo, verdade, isso é verdade. Deus está preocupado com nossas particularidades, sim. Deus tem interesse nas nossas particularidades. Só que antes de chegar aqui, a gente esquece de Mateus 5. Só que antes de chegar aqui, a gente esquece o que é ser crente em Mateus 5. O que é ser discípulo de Jesus. A gente já quer ir para o bem bom. Então, se a nossa vida não é centralizada no Evangelho, começando do nosso lado, nossa casa, se a nossa igreja não tem a centralidade do Evangelho, de fato nós estamos errando o alvo, nós estamos pecando. Nós estamos pecando. Deus tem misericórdia de nós. Então, irmãos, a gente tem outros assuntos para falar aqui, mas não vai dar tempo. Eu só queria dizer para os irmãos uma coisa muito importante. Que essa questão da contextualização, ela é muito complexa. Tanto é verdade que um livro de 460 páginas. Como é que eu vou falar de um assunto desse aqui em 1 hora? Ok? Complicado. Né? Então a gente tem que ter o seguinte cuidado, que eu preciso chamar a atenção dos irmãos. A contextualização, ela não pode ser super contextualizada, nem subcontextualizada. Nem super, nem sub. Ok? Por quê? Eu esqueci de colocar os slides. A gente pode nem ser super, nem subcontextualizada. Porque se a gente supercontextualiza, a gente entra no processo de acomodação, a igreja começa a se parecer com o mundo, nós começamos a parecer com o mundo. Nossa prática, nosso comportamento fica parecido com o mundo, nós nos tornamos irrelevantes e a mensagem perde o seu valor. Perde o seu valor. O cara pode perguntar, mas que mensagem é essa? Você é igual a mim, tudo igual. Então não tem mudança, que diferença que tem? Não é? E se nós subcontextualizamos e nós rejeitamos em nome de uma busca por a pureza teológica ou uma pureza religiosa, e aí nós entramos no gueto, e nós então não conseguimos alcançar as pessoas, viramos uma espécie de gueto. Né? E talvez seja esse o caso de algumas igrejas que estão defiando, porque não estão contextualizando. Estão, talvez, muito preocupados nessa pureza, precisamos ter, mas não podemos também deixar de mente a necessidade de contextualizar. Então, nós não estamos aqui diante de um dilema entre contextualizar, entre supercontextualizar e subcontextualizar. Nós estamos aqui diante de uma questão que merece equilíbrio, que merece oração. Até que ponto a gente tem que contextualizar e ir no mundo tal, e até que ponto a gente tem que rejeitar e não aceitar determinadas práticas e coisas dentro da igreja? Até que ponto? Não é? Então, o temor do Senhor produz sabedoria piedosa que levará a um equilíbrio saudável entre a defesa e a contextualização. O modo como Jesus veio à terra molda o modo como a igreja vai ao mundo. O modo como Jesus veio à terra, o modo como a igreja vai ao mundo. E se nós
supercontextualizarmos, queremos um sincretismo, ficaremos parecidos, misturados. O sincretismo é a mistura religiosa, né? O sincretismo, se subcontextualizarmos, ficaremos legalistas. Ficaremos legalistas. Então, a criatura da palavra é chamada para redimir a cultura. Na perspectiva do reino de Deus, do já e ainda não. Por outro lado, a igreja é chamada para defender a fé. A gente chama isso de apologética. Então, por um lado, a gente tem que trabalhar para redimir a cultura, né? E ao mesmo tempo nós temos que defender a nossa fé. Ok? Isso chama-se apologética, porque as duas coisas são importantes. Nós temos um dilema aqui, nós temos realmente uma questão de desafio para a igreja, de como trabalhar nessas duas coisas. Então, aquela mulher samaritana teve uma mudança de narrativa, com certeza. Com certeza houve uma mudança na vida daqueles homens samaritanos, daquela comunidade samaritana que foi impactada pela presença de Jesus. A história deles mudaram, a visão, a cosmovisão de mundo deles mudaram. Eu achava que a gente conhecia um crente por duas coisas. A gente conhecia um crente porque ele tinha um comportamento bom e porque ele confessava Jesus. Até que eu comecei a ler alguns autores e cheguei à conclusão que eles têm razão. E eu pensei que fosse apenas um autor que falava sobre isso, eu pesquisei, não, tem mais gente falando sobre isso. Inclusive, esse autor fala sobre isso. Existe uma terceira coisa, irmãos, que necessariamente diz respeito se a pessoa realmente teve uma vida transformada pelo Evangelho. Sabe qual é a terceira coisa? Cosmovisão. Não precisamos apenas mudar de comportamento, nós precisamos não apenas mudar de comportamento, não apenas confessar Jesus como Senhor, nós precisamos ter uma cosmovisão diferente. E quando nós temos uma cosmovisão diferente, a sua forma de ver o mundo, a sua forma de pensar, a sua forma de responder às questões do mundo, mudam. Isso acontece com todos eles, acontece com um indiano que se converte, acontece com um budista que se converte, acontece, tem que acontecer com os brasileiros também, tem que acontecer com nós também. Tem que ter uma mudança na nossa mentalidade, irmãos. Não é? Um pastor pregava aqui nessa igreja a respeito dos mimos de Deus. É sério. Quando ouvi ele falar aqui, eu ficava pensando, meu Deus, que cosmovisão os irmãos têm para entender isso. Mimos de Deus. Deus está preocupado com coisa mais importante do que mimos. O reino de Deus está acima dos nossos mimos, irmãos. Bem verdade, eu não estou falando aqui de forma alguma que Deus não está preocupado com as particularidades. Eu só estou preocupado como determinadas mensagens chegam na nossa cabeça e às vezes a gente dá a impressão que o Evangelho gira em torno da gente. Nós é que somos o centro da atenção. Nós não somos o centro da atenção. A gente precisa ler Ezequiel 36 para entender por que Deus resolveu salvar a gente. Ezequiel 36 diz, não foi por amor de vós que eu resolvi salvar vocês. E a gente sempre fala aqui. Uma das nossas classes esse semestre, na Escola Dominical, vai tratar sobre esse assunto. Recuperando o Evangelho. Outra classe vai tratar sobre cosmovisão cristã. A outra classe vai tratar sobre Gênesis, inclusive um dos professores está aqui.
E um dos livros que a gente passou para o Herbert foi, Herbert, esse livro aqui tem a cosmovisão em cima de Gênesis. Essas coisas nós estamos falando, tem que estar sendo trabalhado na igreja. Precisamos recuperar o Evangelho, e nossa tarefa nesse semestre, com a ajuda de Deus, com a ação do Espírito Santo, é de que a gente aprenda um pouco mais sobre essas coisas, que a gente cresça um pouco mais. Que Deus nos ajude.